Olá pessoal, bem-vindos ao quinto episódio da série sobre o mapa da psique. Para você que realmente está firme aí na jornada e chegou até o quinto episódio, feliz que você está me acompanhando. E hoje é o episódio sobre a integração. Qual que é o objetivo aqui ao falar da integração? Primeiro, como eu fiz no último, deixa eu fazer uma breve explanação de cada uma das camadas, né? É importante que você tenha assistido, obviamente, na sequência, desde o episódio número 1, mas esse aqui, como é o da integração, eu acho bacana e importante que eu faça esse resumão de cada uma das camadas que eu fui falando ao longo dos episódios, para a gente estar aqui atualizado na mesma página, e aí sim partir para a integração. E também no final desse vídeo, hoje eu vou falar sobre as dores emocionais humanas, os padrões, tá? Dessas dores, porque tem tudo a ver com esse nosso material da integração. Então, no final, eu vou tratar dessa parte aqui, tá? Então, vamos lá. O que a gente falou no primeiro episódio? Essa primeira camada mais externa da nossa psique. Eu, máscara ou sombra. Vocês vão lembrar que eu fiz aquela conexão com os tipos do Enneagrama 2, 5 e 8. No 2, a máscara que nós, como humanos, usamos da submissão. No 5, a máscara da retirada ou do isolamento. E no 8, a máscara da agressividade ou controle, né? Lembrando, sempre é importante dizer isso, tá, gente? Eu estou mencionando esses tipos porque eles são os que estão à direita, né, do centro de cada centro emocional, de cada centro de inteligência, mas não quer dizer que eles são piores ou melhores, não tem nada disso. A gente está falando aqui sobre o padrão e que com o padrão desses tipos específicos 2, 5 e 8, a gente consegue ver essa máscara de maneira mais, vamos dizer, direta, mais pura. Os outros tipos de Enneagrama, obviamente, que também usam suas máscaras, né? Cada um ali com uma, vamos dizer assim, uma mistura dessas máscaras principais, que são da submissão, retirada e agressividade, de novo 2, 5 e 8, mas também usamos máscaras. Então, de novo, é só para exemplificar e você ter um padrão bem claro na sua mente, tá? Dessas máscaras. Então, essa foi a primeira camada, a nossa sombra, a externa. Lembrando que a gente usa a nossa máscara para quê? Já partindo para a segunda camada, porque a gente aprendeu na infância, leitura de criança, da nossa criança interior, de que mostrar o nosso eu inferior, a nossa sombra, era feio, não era aceito, né? Então a gente criou a camada da máscara, tá? Partindo para ainda falar um pouquinho mais da nossa segunda camada, eu inferior ou sombra, o que essa camada realmente tem ali por baixo? O que ela esconde? Ela tem muito das nossas dores, tá? Vocês vão lembrar que eu falei que o inferior ele usa o nosso ego ou as dores da nossa criança, tá? Que é quando eu vou falar dessa parte no final desse vídeo. Então esse é o básico da segunda camada que está por trás da máscara que é a que a gente mostra para o mundo. Depois lá, depois eu falei, importante dizer no terceiro episódio, eu não está aqui no nosso diagrama, no nosso símbolo, mas eu falei sobre ego e criança ferida, criança interior, no mesmo vídeo. Vocês vão lembrar que eu falei que o ego, no popular, ele leva muito da, entre aspas, culpa de todas as partes distorcidas ou mais, vamos dizer, chamar de negativas, que a gente não quer mostrar, da nossa psique. Só que a gente chama isso de ego, mas tecnicamente é porque é mais fácil, caiu no popular, mas tecnicamente você agora já está aqui na jornada, já está aprendendo o seguinte: o ego, ele é o nosso mordomo da alma, certo? Então, o que quer dizer o mordomo da alma? É quem controla todos esses eus. O nosso ego, você vai com o tempo se conhecendo melhor e percebendo que o ego tem um medo de morrer. Só que à medida que a gente vai fazendo o trabalho de autoconhecimento, o ego ele vai ser entregue. Entregue para quê? Na verdade, automaticamente ele vai percebendo que a gente está mais, vamos dizer, individualizado, a gente está mais consciente,
a gente está mais claro de que partes nossas estão atuando e ele vai, de alguma maneira, perdendo a força e percebendo que ele pode relaxar e quem vai aparecendo mais é o eu real, a essência. Então esse é o mecanismo, tá? E eu falei também nesse terceiro episódio sobre a criança interior. Foi uma parte bastante importante. Uma coisa a se dizer aqui, gente, eu não sei como vai estar a visualização nesse momento que eu gravo, mas eu notei que o que teve menos visualização foi esse do ego e criança interior. Então você que não assistiu o terceiro, mas foi para o quarto, está aqui no quinto episódio, é importante que você assista todos, senão você vai perder uma parte realmente super relevante da nossa psique, tá? Eu imagino que tem a ver com energias, porque é uma parte mais dolorida nossa, difícil de reconhecer, mas importante dizer, não tem como não olhar para isso ou pular, ou mesmo a sequência, senão não vai fazer muito sentido, tá? Então, renovando aqui, relembrando o que eu falei sobre ego e criança interior, a criança interior a gente precisa abrir um diálogo com essa nossa parte. É ali que estão as nossas partes da personalidade que ficou no infantil. E como é que eu reconheço essa parte pessoalmente? A principal forma é quando a gente tem incômodos, dores, que é a parte que eu vou falar no final desse vídeo para fazer o fechamento, tá? Aqui da integração dos nossos diferentes eus e nossas diferentes partes da nossa psique. Então, é importante dizer aqui nesse momento o seguinte: integração. O que tem a ver com o trabalho de autoconhecimento, integração? Tá? Agora eu já estou partindo mais para o que a gente quer cobrir realmente nesse vídeo aqui. Integração é a gente reconhecer. A grande palavra, gente, no autoconhecimento é essa, é reconhecer. Por quê? Muito das nossas questões, a grande parte, elas estão no nosso inconsciente. As nossas dores, nossos medos, tudo isso. A gente está agindo de acordo com isso, aquela famosa frase do Jung, a gente vai continuar vivendo e chamando o nosso inconsciente de destino enquanto a gente não reconhecer e mandar isso para o consciente. E como é que eu mando o meu e trago o meu inconsciente para o consciente? É através do reconhecimento. E o nosso inconsciente, ele não entende a linguagem de julgamento, de moralização. Então, basicamente, isso eu vou fazer um vídeo separado, porque é um assunto extenso, mas aqui para fazer o en passant das nossas partes, dos nossos eus. Super, extremamente importante dizer isso. A gente ficar se culpando porque eu vi uma máscara, porque eu vi um eu inferior, é horrível isso para o trabalho de autoconhecimento. Por quê? Porque ele não anda, ele não vai para o próximo passo se eu estiver julgando, me autocriticando, condenando, moralizando. O inconsciente não entende isso. É usar o nosso eu observador e reconhecer. Bom, eu agi na situação X, eu percebi depois que eu fiz, porque me veio um incômodo, porque eu vi que o resultado não foi o que eu esperava, foi negativo. Essa é uma chave, eu estou criando, co-criando no meu eu inferior. E eu vou reconhecer isso, não vou ficar me condenando com isso, né? Não, esse reconhecimento de um eu geral mais individualizado, essa palavra, esse movimento é com que faz com que, de maneira relaxada, a gente aceite aquilo, botou luz na nossa sombra e a gente vai para a próxima fase de conhecimento de outras partes da nossa psique. Senão a gente fica preso naquilo. Né? Porque como é que eu vou mudar algo que eu não reconheci? Como é que eu vou transformar algo que eu não aceitei ou não reconheci? Né? E esse movimento ele é natural, a psique sabe o que faz. Ela é uma engrenagem perfeita, conectada com o cosmos, com o divino, com a espiritualidade. Né? A psicologia profunda, a espiritualidade, é a mesma coisa. Né? Tem a ver com pecado e neurose ser eu mesmo. Eu vou falar disso em outro vídeo separado também. Mas aqui, de novo, eu quero reforçar demais para você esse conceito do reconhecer sem moralização,
sem julgamento e sem autocrítica. Isso é extremamente importante nesse trabalho. E ao fazer isso, a própria psique, o inconsciente, botou luz na sombra, ele andou uma casa na consciência. Você tirou uma parte do véu que cobria para você ver a realidade como ela é, né? Porque no fundo cada um, de acordo com as suas dores, com o seu perfil do Eneagrama, mostra muito isso, a gente usa uma lente limitada para ver o mundo, e a partir do momento que a gente vai tirando do inconsciente para o consciente através do reconhecimento, né, desses incômodos que sobem para o meu sentir, de coisas que eu percebi, opa, agi aqui na máscara, naquela outra situação do eu inferior ou sombra. Esse movimento, a psique é perfeita, conectada com o divino, e ela anda para a próxima fase, tá? Isso é o básico do autoconhecimento, tá? Então esse foi o terceiro episódio. Qual foi o quarto episódio? No quarto episódio eu falei sobre o eu observador e como ele está, a gente se confunde quando a gente está mais no primitivo da consciência. Você mesmo que está nessa caminhada e está assistindo os meus vídeos, é bem possível que você se lembre de anos atrás, do seu momento, do seu nível de consciência lá atrás, que você não tinha se dado conta de que você tem um eu observador, de que você não é os seus pensamentos, de que você não é as suas emoções e sentimentos, que tem um eu observador olhando tudo isso, né? Obviamente que a gente se identifica, essa é a palavra, com a dor, com o pensamento, o tempo todo. Só que à medida que você vai exercitando, vamos chamar de músculo de eu observador, você vai tendo um observador mais forte, mais bem trabalhado, mais atento. Isso tem a ver com orai e vigiai. E aí você vai se desconectando dessa sua identificação também, de certa maneira, com o ego, com o inferior, com máscara, com essas camadas, e percebendo, opa, tem outras coisas aqui que são mais tranquilas, mais felizes, mais verdadeiras. Então esse vai dando o acesso para a sua essência, para o seu eu real, tá? Através, de novo, a palavra que eu estou batendo aqui, do reconhecimento. E eu falei também no quarto episódio, além do eu observador, que a gente vai exercitando esse músculo, eu falei do eu real. E aí vocês vão lembrar que eu fui lendo os tipos do Eneagrama e as suas qualidades maiores, tá? Então, esse trabalho nosso que eu vou fazer em mais detalhes, em inúmeros vídeos que vêm pela frente, eu vou começar a trazer mais isso para você que já chegou até aqui, vai ter acesso ao material falando das suas qualidades, que são seus maiores defeitos e que o Eneagrama, no tipo e subtipo, mostra isso para a gente. Aí você vai falar, opa, estou percebendo melhor o que no meu tipo e subtipo especialmente é uma dor minha, uma energia presa, mas que tem uma qualidade ali por trás, que é uma pérola, que está escondida, que está envolta na máscara e no meu inferior, e que ao liberar aquilo através do reconhecimento, né, que eu vou percebendo que aquilo é um talento, é uma qualidade, e que eu entregar aquilo para o mundo, para as pessoas, sem expectativa, é o estar em estado de flow, tá? Esse é todo o trabalho que a gente vai fazer. O que é estar no estado de flow? É estar com paixão, fazendo aquilo com energia vital, sem esperar nada do mundo, de reconhecimento, nem de maneira financeira, nada disso, é com prazer, né? E você trabalhar com isso, acordar todos os dias e ter aquilo como seu trabalho, é uma paixão o tempo todo, é flow o tempo todo, é basicamente isso. Então, todo mundo já tem isso dentro da gente, né? É por isso que a gente fala que a nossa dor é a nossa missão, né? Por incrível que pareça, é isso. E quando você aprender mais sobre você, você vai fazer assim, uau, eu não percebia que era assim, mas outras pessoas que já se conheceram melhor e estão na jornada antes da gente, já sabem, já foi mapeado e eu estou aqui também compartilhando isso com vocês. Tá? É um trabalho muito bacana de fazer, muito bonito, e você vai fazer com você, só basta o interesse em querer ir dissipando, purificando as suas emoções, dores, paradas, presas, através do fatal reconhecimento, que
energia que está por baixo, que a mesma energia, desculpe, só está distorcida ali atrás, escondida, ela vai fluir melhor e você vai atuar naquilo na sua vida. Então, estado de flow, tá? É disso que a gente está falando. Esse foi o 4º episódio. O 5º, que é esse, como é que eu quero encerrar essa coisa da integração? Eu quero falar para você agora das 5 dores humanas principais, tá? Por que isso é importante no fechamento? Eu deixei para o final. Porque eu imaginei que fosse muita coisa para falar quando eu estou falando das camadas, mas agora você começa a conseguir conectar, especialmente quando você for se dando conta do porquê que você usou em determinada situação a sua máscara principal que você usa nas situações e por que que o seu inferior está ali atrás, escondido. O que a máscara está querendo esconder? E aí, com o tempo, você vai perceber o seguinte, esse padrão. Ao estabelecer esse contato com a sua criança interior, que o padrão ele vai ter uma dor. E quando você chegar nessa dor, que ela está através de uma raiva, de uma tristeza, ou de uma vergonha, ou fatalmente de um medo, orgulho e obstinação, que é o que o eu inferior sempre usa, sempre, 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 medo, orgulho e obstinação. Vai ter camadas escondendo isso. Raiva, tristeza, vergonha. Mas a hora que você chega, qual é o medo, orgulho e obstinação que está por trás dessas outras emoções? Você vai perceber que vai ter um padrão, que você tem uma marca que está na nossa alma, que você veio aqui para purificar, reconhecer e ir colocando luz naquilo e acolhendo a sua criança interior, que você, de maneira arquetípica, é o pai e a mãe da nossa criança interior. Extremamente importante dizer isso aqui, gente, nesse momento. Não tem como ninguém, a não ser você mesmo, cuidar da sua criança interior. Não tem como. Inclusive, quando a gente coloca a nossa criança interior, que está sempre, 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 100% do tempo, naquele movimento do círculo vicioso, ela não desiste. É por isso que eu tenho reações emocionais desproporcionais às situações, porque a minha criança toma a frente, ela tem medo de que ela vai sentir de novo uma dor que ela sentiu na infância, mas esse é o mecanismo, eu vou reconhecer, eu vou, naquele movimento que eu falei em vídeos lá atrás, ou acolher ou colocar limite, para que a minha criança vai percebendo que lá atrás aconteceu alguma coisa, uma situação real, ou que ela leu, que não foi tão real assim como ela imaginou, mas a criança leu e aquela energia ficou presa dentro da gente. Eu, como pai e mãe da minha criança de maneira arquetípica, vou acolher ou dar limite para que ela pare de entrar e tomar a frente nas decisões de adulto que o meu adulto tem condição de tomar. A minha criança vai ficando tranquilizada, meu ego também, eu vou ficando mais adulto e perto da minha essência e vai sempre ter uma dor. Fatalmente vai ser uma dessas 5. Rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Essas são as principais dores que as nossas crianças interiores têm aqui presa. E que ela, para não sentir de novo, vamos dizer assim, um abandono, uma rejeição, ela toma a frente, e olha aqui uma dica maravilhosa, é ouro isso aqui. Isso aqui também não falha, é o seguinte, importante você prestar atenção quando isso acontecer, que parece que a outra pessoa que está nos abandonando ou rejeitando, mas a nossa criança interior tomou a frente nas decisões das situações da vida e é nosso eu total, né, que está agindo, e a gente mesmo vai fazendo repetidas situações em que eu me abandono, eu me rejeito, eu me humilho e etc., de acordo com essas dores principais, humanas. Então, esse movimento de que eu mesmo vou provocando aquela traição, aquela humilhação, aquele abandono, aquela rejeição, você vai percebendo isso e você vai parando
de permitir que a sua criança, porque não está sendo vista, e usando uma dor sua não reconhecida, haja no seu adulto, no final, no seu total dos seus erros na vida, e que você mesmo se abandona, se rejeita, etc. Então, esse é o grande movimento. A partir do momento que você vê e que você olha o filme da sua vida e que você fez isso em situações, esse é o grande caminho de autoconhecimento profundo com base no quê? Na autorresponsabilidade. Porque não tem como os outros fazerem aquilo com a gente. Se fizerem, você no seu adulto vai estar muito claro para você que você vai conseguir colocar um limite saudável na situação e aquilo nem vai trazer tanto incômodo, porque vai passar assim para você, aconteceu. E aí o adulto tem frustrações. O adulto tem frustração, é natural, mas não é aquela dor profunda como uma criança sente, a nossa criança interior. Tá, gente? Então esse é o movimento. Bom, basicamente essa é a integração. De novo, você que chegou até aqui, eu peço que dê um like, muita gente tem assistido, não está inscrito no canal. Peço que faça essa gentileza, que se inscreva, que encaminhe para quem fizer sentido. Fechamos o mapa da psique. Agora eu vou fazer muito mais conteúdos, sempre em torno do autoconhecimento com profundidade, com método, Enneagrama sempre somando aqui nos nossos programas. E é isso, gente. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima.